Então é muito tranquilo entender essa parte, você começa a ver isso com outros olhos agora. Os discípulos, então, seguiram a Jesus sem pestanejar, assim como Mateus, por exemplo, que inclusive abandonou a profissão, largou tudo para lá e seguiu Jesus. E aí, por exemplo, você vai ter o caso de Pedro, uma exceção. No caso de Pedro, nós temos que apelar um pouco para fontes históricas bíblicas, mais extra-bíblicas do que dentro da palavra. Você entende, por exemplo, como que Pedro, tendo mais de 20 anos de idade, por que é que ele foi tão impactado pelo que Jesus fez na pesca milagrosa, que abandonou tudo e foi seguir a Jesus? Porque Pedro aqui, já por ter mais de 20 anos, ficando muito distante da sua idade de fazer o processo de maturação, você vai ter fontes extra-bíblicas que vão dizer que Pedro, provavelmente, ele tinha 2 atributos que lhe desqualificavam para ser chamado por algum rabino. Primeiro, Pedro provavelmente tinha muita dificuldade de compreensão das Escrituras, não mostrou aptidão, era, como é dito na palavra, ele era indouto, não tinha instrução, não era um homem alfabetizado, como alguns vão afirmar, tá? Ele vai se qualificando a partir de quando Jesus o vocaciona e em diante, tá? Tanto que você vai entender, provavelmente por isso, que Pedro não escreve o próprio Evangelho, apesar de ter um apócrifo de Pedro. Mas Pedro dita os acontecimentos para que Marcos escreva o Evangelho. Tá? O Evangelho escrito por Marcos, que tem muita linguagem e conotação romana, ele é quase que totalmente ditado por Pedro, talvez pela sua pouca instrução. Por isso é tão magnífica a pregação que Pedro faz em Atos dos Apóstolos, que o Espírito Santo o enche e ele prega com ousadia e intrepidez e converte milhares de pessoas. E aí você consegue entender um pouco ali. Então, primeiro atributo, provavelmente Pedro, ele era uma pessoa com pouca aptidão, tá? E Pedro certamente era muito pobre e a sua família não pôde pagar alguém para que ele fosse instruído e passasse pela maioridade. Então, quando Jesus faz uma pesca milagrosa, que Pedro vê um grandíssimo milagre, e ele precisava do dinheiro dos peixes certamente, porque virou a noite pescando, insistentemente, até conseguir alguma coisa. Quando Pedro vê Jesus fazer um tão grande milagre, e Pedro vê que Jesus fala, olha, se você me seguir, eu vou te fazer pescador de homens. Pedro, provavelmente, ele olha e fala, olha, eu já passei da idade, eu até casei. Provavelmente ele tenha sido recusado pelo seu temperamento, pela sua pouca instrução, pela sua baixa condição financeira familiar. Eu disse 2 atributos, mas se você colocar o provável temperamento de Pedro, seria um terceiro, né? Então, 3 coisas que desqualificariam Pedro e explicariam o porquê ele, já com mais de 20 anos, nenhum rabino se interessou por instruir a ele. Primeiro, se o rabino não orientou, a família não tinha como pagar, porque se a família paga, o rabino faz, porque foi remunerado para aquilo. A família quer garantir uma boa instrução ao menino e a sua maioridade no bar mitzvah. Se a família não pagou, resta a ele ter algum potencial. Certamente ele não demonstrou, por isso ninguém despertou o interesse de recrutar ele. Terceiro, aí fontes também extra-bíblicas vão dizer que o temperamento de Pedro, a sua independência, o seu questionamento, e isso se confirma na Bíblia, em algumas entrelinhas, quando você vê a maneira como ele várias vezes abordou a Jesus, censurou Jesus na frente dos outros, questionou Jesus na frente dos outros, contrariou Jesus na frente dos outros. Jesus diz uma coisa, Pedro contraria e fala, não vou deixar. Esse temperamento certamente também o desqualificou para que não despertasse o interesse de outros rabinos. Então, quando Jesus faz um grande milagre da pesca e recruta Pedro, já com uma idade ultrapassada ali, do ponto do menino ser maturado, por isso que Pedro larga tudo e segue Jesus. Porque Pedro então pensa, eu não demonstrei potencial, ninguém se interessou por mim. Não tive interesse, não tive condições financeiras, a minha família não teve de pagar uma instrução para mim. O meu temperamento afastou pessoas que pudessem se interessar de mim. Agora vem esse homem que fez um grande milagre com essa pesca. Ele vê potencial em mim, fala que eu vou ser pescador de homens e me recruta com a minha idade. E com todos esses contras que eu trago no pacote, eu vou largar tudo e vou atrás dele. A gente entende ainda melhor o porquê Pedro larga tudo e segue Jesus. E Jesus recruta Pedro. Tanto que depois você vai ver que Jesus confia o ministério dele a Pedro.
Pedro é o responsável pelos outros discípulos mais novos. Você vê que Pedro depois vai conversar com Jesus e fala assim, Senhor, esse mais novo aqui, o que vai ser dele, se referindo a João, que era o mais novo dos 12? Jesus vai dizer, Pedro, o que te importa saber se eu quiser que ele viva até quando eu voltar? Enfim, essa preocupação de Pedro é genuína. É uma preocupação de como se fosse um irmão mais velho, tá? Então a história de Pedro e Jesus é maravilhosa, mas nós entendemos algumas questões aqui da idade dos apóstolos. Você pode não concordar, pode entender que os textos não são suficientes, não tem problema.